Capítulo 336, Fantoche de Alma de Sangue. Tradução, GP Revisão, Reiser. O topo da montanha misteriosa do Insombrio estava uma bagunça. Embora houvesse a seita do Grande Diabo, a Aliança Marcial e outras facções para manter a ordem, abaixo estava a cidade do fantoche fantasmagórico e as notícias das mudanças acima rapidamente se espalharam, causando imediatamente tumultos na cidade. Alguns dos personagens mais cruéis começaram a roubar as várias lojas do culto do fantoche fantasmagórico. Já que o culto do fantoche fantasmagórico estava completamente terminado, se eles não agissem agora, quando mais eles agiriam? Muley e o resto não tinham nenhuma solução para esse caos. Afinal de contas, havia muitas pessoas na cidade, e as tropas que eles trouxeram não eram muito numerosas. Portanto, eles não tinham como manter a ordem e, portanto, só podiam fechar os olhos para a situação. De qualquer forma, já estava completamente acabado para o culto do fantoche fantasmagórico, o que eles precisavam pensar era em como dividir o território do culto do fantoche fantasmagórico. Enquanto a montanha inteira estava em convulsão, Lindo entrou profundamente na montanha misteriosa do Insombrio sozinho. Ao lado dele, Xiao Ouyan seguiu de perto. Anteriormente, Lindo havia dado a esse sujeito mais de 10.000 pílulas de puro yuan, a energia vigorosa que permitia às feridas de Xiao Ouyan se recuperar rapidamente. Parece haver algo estranho nesta montanha misteriosa do Insombrio. O pequeno Martin apareceu no ombro de Lindo. Quanto mais eles penetravam, mais parecia sentir alguma coisa. Sim, há de fato uma área especial dentro desta montanha misteriosa nas memórias de Tesha. Lindo sorriu um pouco enquanto seguia o caminho secreto para a montanha. Este costumava ser um lugar importante para o culto do fantoche fantasmagórico, e até mesmo alguns anciões não tinham permissão para entrar. No entanto, agora que Tesha havia morrido, os guardas aqui naturalmente se dispersaram, assim nada atrapalhou Lindo quando ele entrou na caverna pelo túnel. Um homem e 2 animais caminharam no túnel um tanto escuro, enquanto ondas de ti sombrio e frio saíam continuamente da caverna. No entanto, esse tipo de ti frio claramente não era uma ameaça para os Lindo e Xiao Ouyan, que haviam passado muito tempo na montanha misteriosa do Insombrio. Por isso, eles não pararam quando seguiram o túnel e continuaram a penetrar mais profundamente na enorme montanha. Essa jornada silenciosa durou várias dezenas de minutos. A montanha misteriosa do Insombrio era extremamente extensa e, de acordo com a estimativa deles, Lindo e seu bando deveriam estar gradualmente alcançando o centro da montanha misteriosa do Insombrio. Esta aqui. Uma luz apareceu de repente na passagem à frente deles quando os pés de Lindo pararam e o poder Yuan em seu corpo rapidamente começou a se agitar. Ele tinha uma natureza cautelosa e naturalmente não seria descuidado nesse tipo de lugar. Rugido. Xiao Ouyan também lançou um rugido baixo quando a luz escarlate cintilou em seu corpo. A Piton escarlate em suas costas também levantou seu corpo como um formidável tifrio reunido em sua boca. Depois de terminar todos os preparativos, Lindo mais uma vez levantou o pé. Logo depois, o espaço diante de seus olhos de repente se alargou, o túnel estreito desapareceu quando uma caverna de pedra incomparavelmente gigantesca tomou seu lugar. A área de superfície desta caverna de pedra era extremamente tremenda e media pelo menos 1000 metros. Comparado com a praça no topo da montanha, era várias vezes mais espaçoso. Inúmeras pérolas de luz estavam embutidas nas paredes da caverna de pedra enquanto uma luz suave envolvia o lugar. O olhar de Lindo varreu a caverna de pedra antes de parar no centro, onde havia uma enorme caverna escura. Jatos de surpreendente frio saíram de dentro como uma fonte.
Este tifrio subiu no ar antes de finalmente escapar através de alguns dos buracos acima. Então acontece que a tela protetora natural de tifrio do culto do fantoche fantasmagórico é formada a partir do tifrio aqui. Ao ver essa cena, o assombro instantaneamente brilhou nos olhos de Lindó. Lindó, parece haver algo dentro do buraco negro. O pequeno Martin olhou para a caverna escura que parecia se conectar ao subsolo e disse. Lindó acenou com a cabeça. A parte superior do pé dele saiu do chão e ele caiu na beira do imenso buraco negro, suas pupilas se apertando instantaneamente enquanto ele olhava para dentro. A escuridão enchia a caverna enorme, mas esse tipo de escuridão não servia para Lindó. Assim, a cena dentro foi claramente tomada por seus olhos. As primeiras coisas que entraram em seus olhos eram correntes gigantes que eram ainda maiores que o corpo de um humano. Essas correntes estavam presas às paredes da caverna ao redor e havia fileiras de símbolos estranhos nelas. Devido à existência desses símbolos, as correntes imediatamente se tornaram um tanto peculiares, à medida que finos raios de luz se moviam para a frente e para trás nas correntes, como se possuíssem alguma forma de inteligência. Os olhos de Lindó pararam nessas correntes gigantes por vários segundos antes de ele de repente se virar para o lugar onde todas as correntes se entrelaçavam, apenas para encontrar uma figura completamente vermelha sentada na escuridão. Os 4 membros e pescoço da figura eram firmemente amarrados pelas correntes, e cada vez que as luzes nas correntes fluíam para o corpo da figura colorida em sangue, o corpo do prisioneiro tremia levemente. Isto é. Lindó olhou chocado para a figura colorida de sangue que havia sido amarrada com força pelas correntes de símbolos gigantes. Era difícil imaginar que houvesse realmente uma visão tão estranha dentro da montanha misteriosa do Insombrio. Embora ele tivesse obtido algumas das memórias de Techá, aquele sujeito parecia especialmente temeroso dessa cena, resultando em Lindó sendo incapaz de adquirir essas memórias. O corpo da figura parecia vermelho sangue, como se tivesse sido tingido em sangue fresco sem fim. Embora não se movesse, uma aura devastadora e implacável do céu se espalhava fracamente. Tal poder aterrorizante. Ao sentir a aterrorizante aura diabólica que circulava ao redor da figura, a expressão de Lindó mudou abruptamente. Quem exatamente era essa figura de sangue? Por que ficou preso aqui? Isso poderia ter sido feito pelo culto do fantoche fantasmagórico. Isso não é uma pessoa, é um fantoche do símbolo. No entanto, assim como o olhar de Lindó cintilou, o pequeno Martin, de repente, exclamou. Fantoche do símbolo. Ao ouvir essas palavras, Lindó instantaneamente estremeceu. Que tipo de fantoche do símbolo poderia ser tão aterrorizante? Comparado a essa figura de sangue, até mesmo seu fantoche do símbolo de alto nível, seria semelhante a bens comuns. Este é uma fantoche de alma. Nos olhos do pequeno Martin havia uma sugestão de choque. Evidentemente, ficou um tanto espantado que um fantoche do símbolo aparecesse neste lugar. Fantoche da alma. Lindó ficou atordoado. Logo depois, sua expressão começou a flutuar um pouco. Ele sabia que havia os fantoches da alma ainda mais fortes do que os fantoches do símbolo de alto grau, mas aquele fantoche da alma não era facilmente criado. Foi dito que um verdadeiro fantoche da alma possuía sua própria consciência e era praticamente como outro tipo de forma de vida, e absolutamente não um boneco sem emoção. Embora Lindó nunca tivesse visto pessoalmente um fantoche da alma antes e não soubesse exatamente o quão poderoso seria, ele agora sabia que pelo menos sob o estágio do Nirvana, ninguém seria um oponente do fantoche de alma. Como pode o culto do fantoche fantasmagórico possuir um fantoche da alma? Se realmente fosse assim,
Tesha não poderia tê-lo invocado diretamente. Lindó perguntou em voz baixa. Este fantoche da alma não pertence ao culto do fantoche fantasmagórico. Como pode um minúsculo culto do fantoche fantasmagórico formar uma formação tão poderosa? Este fantoche da alma deveria ter existido antes do surgimento do culto do fantoche fantasmagórico, mas provavelmente foi a boa sorte de Tesha ter estabelecido a seita aqui. Possivelmente, aquele sujeito escolheu este local porque sabia da existência do fantoche da alma e planejava encontrar uma chance de subjugá-lo para seu uso. O pequeno Martin soltou uma risada estranha ao explicar. Lindó ficou um pouco surpreso quando abaixou a cabeça e deu uma olhada mais de perto no buraco escuro. Só então ele descobriu que não havia apenas símbolos nas correntes, até as paredes estavam cobertas de fileiras de símbolos. Esses símbolos deveriam ter existido por um bom tempo porque alguns deles já haviam se tornado muito mais escuros. Embora os símbolos fossem obscuros, Lindó ainda podia sentir o grande poder contido neles. Dada a força do culto do fantoche fantasmagórico, eles eram de fato incapazes de estabelecer esse tipo de formação de selamento. Parece que era realmente como o pequeno Martin havia dito, esse misterioso fantoche da alma existia antes mesmo do culto do fantoche fantasmagórico. Por que essas pessoas queriam selar esse fantoche da alma? Seria uma grande ajuda depois de tudo. O pequeno Martin olhou para a figura de sangue sentada na escuridão e ficou em silêncio por um tempo antes de responder de repente, por que um fantoche da alma de sangue? Fantoche da alma de sangue. Lindó ficou surpreso. Existem muitas maneiras de criar um fantoche da alma. Uma das formas mais cruéis é refinar diretamente uma pessoa viva. Este método é vicioso, mas os fantoches de símbolos criados desta forma estão cheios de raiva transbordando e muito provavelmente devorará sua mestre. Este é um fantoche de alma de sangue. Olhe para a cor neste fantoche da alma, ele deve ser composto de sangue concentrado. TCH, quantas pessoas esse fantoche da alma poderia ter matado para ficar assim? O pequeno Martin estalou a língua e disse: se soltar, essa coisa vai acontecer em uma matança violenta. É praticamente um desastre, portanto, estar selado aqui é lógico. Tão perigoso. Os olhos de Lindó ficaram sérios. Se isso fosse verdade, esse fantoche da alma de sangue era de fato muito perigoso. Se realmente fosse solto, a grande província desolada estará em uma situação terrível. Lindó não duvidava que a força desse fantoche da alma de sangue fosse suficiente para varrer toda a grande província desolada. Não admira que Tesha não se atreveu a fazer nada. Ele deve ter medo de que, se isso fosse solto, ele seria o primeiro a ser morto. Lindó suspirou suavemente e sentiu um pouco de arrependimento. Se ele pudesse subjugar essa coisa aterrorizante, seria realmente semelhante a ter um amuleto protetor para si mesmo. Com isso, mesmo se quisesse assumir existências no nível dos 4 grandes clãs por si mesmo, ele não teria muito a temer. Vamos, precisamos destruir a passagem, ou então, será problemático se outras pessoas entrarem. Lindó sacudiu a cabeça, pretendendo se virar e sair. Espere. No entanto, o pequeno Martin agitou suas garras. Quando viu o olhar intrigado que Lindó lançou, soltou uma risada estranha e disse: não é uma pena deixar este superlutador que foi praticamente enviado para a nossa porta. Você tem um jeito de subjugar esse fantoche da alma de sangue. Ao ouvir as palavras do pequeno Martin, o prazer subiu rapidamente nos olhos de Lindó. Eu não, mas ele tem. As garras do pequeno Martin apontaram de repente para a palma de Lindó, ou melhor dizer, que ele apontou para o misterioso talismã de pedra embutido nela.